dia, bom dia. Entramos, começamos, estamos aqui segunda-feira, dia 31 de outubro, terminando o mês, terminando os trabalhos do mês de outubro. Vamos já, a partir de amanhã, começar os trabalhos do mês de novembro. Bom dia, pessoal que está aqui com a gente. Bom dia, Érica, ou bonjour, como você sempre diz. Bom dia, Adriana. Bom dia, quem mais está aqui com a gente? A Adriana e a Érica, no chat. Sempre participando. Bom dia para o pessoal da técnica, bom dia para a intérprete. Teu nome é intérprete? Bom dia para a Joyce, que está aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de que, olha só, arte moderna, né, pós-moderna, arte contemporânea, as linguagens do happening e da performance. A Érica hoje tacou um italiano. Buongiorno, buongiorno, maestro, buongiorno, Érica. Vamos lá, né? Cadê? Ah, tá aqui. Tela, roteiro da aula, happening e performance. O objetivo desta aula é conhecer as propostas e ideologia das artes, seus conceitos em expressão urbana e cultura de massa. E, como sempre, no final, resolução de questão. Deixa eu tirar aqui o meu lápis. Gente, performance, essa palavra que parece da língua portuguesa, a gente está acostumado, inclusive é fácil de pronunciar, né? Performance. Ela não é da língua portuguesa. A gente vai já explicar direitinho como é que ela apareceu aqui. A performance na arte, né? Ô, Érica, obrigado. Também estava com saudade de vocês. A performance na arte, né, é uma modalidade híbrida. Como assim? Misturada. A gente sabe que híbrido é misturado. Tem várias linguagens artísticas dentro da modalidade chamada de performance, certo? Pode mesclar teatro, música e artes visuais, ou até mais coisa, certo? Mas vai estar dentro da chamada performance. Ela pode ser simples, ou seja, performance pode ser a apresentação de um cantor com a sua banda num barzinho, né, ao vivo. O que ele está fazendo? Enquanto eles estão tocando e ele ou ela está cantando, ali é a performance do grupo, certo? Um grupo circense, um grupo teatral, certo? Apesar de estarem ligados a uma questão própria, como o teatro, por exemplo, a apresentação da peça, a gente pode dizer que a atuação dos personagens, né, tem a sua performance, certo? Que exatamente a Érica vem disso, né, de dar forma. Muito bem. Está relacionada também ao happening. Happening. Oxi. Não era isso, era isso. Happening. Isso, está aqui, acabei riscando em cima. E muitas vezes os termos são descritos como sendo a mesma coisa. A gente vai já, né, daqui a pouco, entender a diferença de um para outro. Alguns estudiosos dizem que sim, existem estudiosos de arte, tá? Não se iludam. Dizem que há uma pequena diferença entre os dois tipos de manifestação artística, e eu vou dizer quais são. Para só que tenha nessa figura, tá esse pessoal olhando para essa moça que está deitada no chão, de cara para o chão, muito provavelmente ela está fazendo algum tipo de interpretação sobre algum tema, sobre alguma coisa, certo? Que vai ter um direcionamento para a reflexão de quem está vendo. De repente até uma dança, certo? Então vamos lá. A performance seria quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte. Então a gente já percebeu bem aqui que na maior parte das performances o suporte dela é o corpo do artista. Enquanto os espectadores observam. Já o happening, olha aqui a diferença. No happening, o público costuma participar também da ação. Aí a gente já estabelece a primeira, né, e principal diferença entre uma performance e um happening. Então bastaríamos dizer que o happening é uma performance, mas é chamado assim quando o público participa do processo. Ok? Beleza.
Etimologicamente, a palavra performance deriva do francês antigo, performance, e significa, né, dar forma, fazer, como a nossa amiga Érica já tinha colocado ali no chat. Olha só que performance interessante. Vamos chamar assim de interessante, né? Aqui nós temos a artista Marina Abramovic, ou Abramovic, e o seu colega, trabalhou muito tempo com ela, também dividiu uma vida com ela, Ulay. O que ele está fazendo? O que eles estão fazendo, essas duas criaturas aqui ensandecidas? Aqui é um arco profissional de competição. Ele está com o cabo aqui estendido, né, puxando uma flecha em direção ao corpo da Marina. Ela se inclina para cá, puxando o arco, ele se inclina para o outro lado, puxando a flecha. Isso cria o que na gente? Agonia. Porque, repara bem, se o Ulay solta a flecha, vai bater aonde? Então, a gente já percebe que as performances, como linguagem artística pós-moderna, certo? Contemporânea, vai tratar de coisas nesse estilo aí. Reflexão, dia a dia, contemporaneidade, consumismo, comportamento, política, religião e por aí vai. Dentro da linguagem artística, que é uma linguagem absolutamente livre e trata de todos os parâmetros do pensamento e comportamento humano de todas as formas, das mais simples às mais radicais. Então, uma coisa é você pintar um quadro no estilo neoclássico, certo? De São Sebastião, por exemplo, cravejado de flecha. Outra coisa é você trazer esse questionamento, a questão flecha, perigo, arma, insegurança, certo? Para o dia a dia numa performance como essa. A Marina Abramovic, ela vai aparecer mais vezes, né? E o Ulay, eles vão desenvolver performances sempre nesse estilo aí, tá? Mas assim, até aqui a gente entende que performance vai ser algo feito pelos artistas para nos trazer diretamente um confronto com alguma ideia para criar uma expectativa e uma reflexão, certo? Sobre vários parâmetros, né, da sociedade, da maneira de pensar. Quais são as características da performance, as características da arte performática? Você pode chamar assim também. Ah, vai, professor. Não é essa cor, é outra cor, amarela. Então, a arte performática é outro título, né, que você pode chamar a performance. Primeiro, a linguagem híbrida, como eu já falei, né? Mistura de elementos do teatro, artes visuais, instalação, música, entre outros. Vai depender do tipo de objetivo, não é, do artista performático para poder passar aquela ideia, passar aquela mensagem, certo? Então ele vai acabar escolhendo esse processo aí. Não tem lugar apropriado, entre aspas, para acontecer, não tem lugar específico. Ele pode ocorrer dentro de museus, dentro de galerias, dentro de instituições, também como no ambiente urbano ou público, a céu aberto. Certo? Quando acontece em museus, galerias e algumas instituições, geralmente, certo? A entrada é paga. Geralmente, não estou dizendo que é sempre. E tem aí uma proposta e um objetivo voltado, né, para a questão mesmo do mercado. Ok? Vamos só lembrar direito não, vamos só lembrar o que é aqui o papel do museu e da galeria. O que acontece? Eu sempre explico isso aqui porque é bom. Existem as exposições, como as bienais, que servem para quê? Para mostrar para o público os artistas, tanto os artistas consolidados quanto os novos artistas, certo?
Como é que um trabalho seu vai parar numa exposição? Você é convidado. Você já está no mercado há algum tempo, expôs algumas coisas, publicou alguns trabalhos, aí o seu trabalho chega, né, de repente, por alguma forma, na mão de um organizador de uma Bienal, de uma proposta como essa, e você é convidado. Ok. Como e quando, ou como e onde o teu trabalho é comercializado? Através das galerias. As galerias de arte é que comercializam tanto as obras, né, quanto ajudam a dar uma guinada no nome do artista. Agora, depois de um tempo já com o teu trabalho consolidado, com a participação em várias exposições, com o trabalho já dentro do mercado de arte, com um nome construído, aí sim, é provável que a tua proposta artística apareça na exposição, né, permanente de um museu. Aí já é outro patamar, ok? Nesses lugares tem assim a referência, né, de ser de acesso até certo ponto restrito. Mas o ambiente da performance mesmo é o espaço urbano, né, e público. Esse é o ambiente de predileção da arte performática. Isso acontece em vários lugares. Eu não sei exatamente por que a cidade de Teresina tem pouquíssimas expressões de arte performática pública, no público, né, no ambiente urbano. Eu não entendo. É uma coisa que precisa ser melhor observada, né, para a gente perceber. Talvez o clima, não sei. Porque uma arte feita a céu aberto, né, praça pública, depende de um clima ameno muitas vezes. Certo? E aqui, quando não está o terror de sol, está chovendo, mas enfim. Acontecia muito aqui em Teresina algumas atividades nas praças. Mas aí foi morrendo, foi ficando fraco. Mas se você vai em outros centros, como Fortaleza, Pernambuco, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, até Brasília, que não tem exatamente um histórico para esse tipo de acontecimento, você vai encontrar bastante performance artística na praça, que vai variar desde alguém tocando um bandolim, um violino, apresentando alguma peça teatral, fazendo estátua viva ou vitrine viva. Inclusive aqui em Teresina teve um tempo que o pessoal tinha uns artistas vindo de Pernambuco, sabe, do sul do país, tentando fazer estátua viva aqui nas praças de Teresina. Durou pouco, acredito por causa do clima. Um sol de 42 graus, você ficar parado no meio do tempo imitando estátua, talvez, né, não seja uma ideia legal, mas parou, nunca mais apareceu aqui. Então, assim, o ambiente urbano público é o ambiente de preferência desse tipo, né, de arte performática. Registros da ação podem ocorrer por meio de fotografias e vídeos. Olha só, como a ação é registrada assim, por meio de fotografia e vídeo, a gente pode dizer com toda segurança que a arte performática é uma arte... cadê o nome, Jesus? Espera aí. Efêmera, isso, lembrei. É chamada de arte efêmera, aquela que dura pouco tempo. Tá? Mas o caráter da obra, está aqui o nome bem na minha frente, efêmero passageiro. O corpo como instrumento da ação artística é uma característica das mais fortes, como eu já falei para vocês lá no início. Ok? E está aqui um exemplo de uma arte performática feita na praça. Numa praça. O garoto vestido de Homem-Aranha e um bocado de telas diferentes aqui, de estruturas, e aí ele faz o jogo dramático dele, de acordo com a proposta. Ok? Características foram colocadas aí, certo? Linguagem híbrida, registro através de fotografia e vídeo, e o corpo como instrumento da ação artística. Principalmente os dançarinos, dançarinas, os artistas de estátua viva, né? De vitrine viva, os artistas circenses e por aí vai. Aonde foi que começou essa história de performance na arte, no universo das artes?
Esse fazer artístico surge a partir da segunda metade do século XX, em decorrência de desdobramentos da pop art e da arte conceitual nos anos 60 e 70. Isso porque a arte contemporânea dispõe de uma nova maneira de produzir e apreciar a arte. Apesar disso, contudo, todavia, pode-se dizer que a performance tem relação com movimentos modernistas mais antigos, como o dadaísmo e a escola Bauhaus. Mais com o dadaísmo, tá? Nem tanto a escola de Bauhaus. Na foto aqui, o que a gente tem? Deixa eu mudar aqui minha cor. Esse aqui é o artista, poeta Hugo Ball. Ele está paramentado de uma maneira toda estranha, fora do contexto tradicional, ou seja, fora do padrão, fora do paradigma. Aí daí ele quebra, não é? Quebra o paradigma. Enrolado aí nessa fantasia meio estranha, para ler um texto, para ler uma poesia dadaísta. Isso aí já é uma ação performática. Lembrando aqui do poema dadaísta. Como é que ele é? Qualquer texto. Qualquer texto. Você pega manual de instrução de montagem de uma serra circular. Pega o manual de instrução, pega a parte do texto, recorta palavra por palavra, coloca dentro de uma caixinha ou de um saco, balança, 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 retira as palavras de dentro e vai colando na sequência que elas vão sendo retiradas. Pronto. Você tem um poema dadaísta. O poema dadaísta por si só já é uma baita quebra de paradigma. Imagina ter que ler esse texto paramentado dessa forma aqui. É contestação explícita e na veia, assim como o bom dadaísmo sempre colocou. Ah, mas não tem lógica. É claro que não tem, é dadaísta. Ah, mas eu não vejo nenhuma relação com a beleza tradicional. É claro que não tem, é dadaísta. E essa escola Dada vai influenciar essa maneira fora do padrão que a performance, a partir da arte conceitual dos anos 60 e 70 e dos desdobramentos da pop art, vão ter como característica. Certo? Beleza. Uma coisa interessante que lembrei agora. Alguns protestos que estão ocorrendo aí nas últimas semanas, protestos ambientalistas, onde as pessoas estão jogando, parece, se eu não me engano, é molho de tomate, jogando coisa em quadros clássicos. O último que eu vi, uma pessoa, um rapaz, assim, charmoso que nem eu, careca, colou a cabeça dele, num quadro do Vermeer, um quadro Moça com Brinco de Pérola. Colou e jogou para esse molho de tomate, para chamar a atenção da causa ambiental. Eu, assistindo isso na TV, e a minha filha mais nova do lado, eita, papai. Aí eu disse para ela assim, o que tem? Ah, o quadro famoso e tal. Eu tenho colocações muito pessoais acerca da arte europeia, E eu fico até um tanto assim, amedrontado quanto à história de destruir uma obra de arte. Mas é a história acontecendo, é a coisa diante dos nossos olhos, certo? Se renovando e se restabelecendo. É uma pena. Eu não acredito que tenha destruída, porque aquelas obras, ou elas, quando elas são bem importantes, ou elas são cópias, certo? Ou elas estão extremamente protegidas. No caso lá, acredito que foi uma cópia. O que acontece? Aquela coisa do ativismo ecológico diante de uma obra de arte e no espaço, como é o museu, certo? Também pode ser considerado uma performance. Não é diretamente uma performance artística, mas a ação em si é performática, toda teatral. Artistas na performance. Bom, na década de 60 surge na Alemanha o movimento Fluxus,
que inicia proposições performáticas inovadoras. Muitos artistas importantes de diversas partes do mundo fizeram parte do movimento. E aqui nessa lista a gente tem Joseph Beuys, alemão, Wolf Vostell, alemão, Nam June Paik, sul-coreano, Yoko Ono, japonesa, e, de novo, arriscar o nome da pessoa com a cor errada, Yoko Ono, japonesa. Aí vocês lembram quem é Yoko Ono? Foi a esposa do Beatle lá, o John Lennon. Tem mais. Marina Abramovic, Sérvia, Chris Burden, americano, Ana Mendieta, cubana, e Vali Export, austríaca. Esse povo todo se destaca na cena da performance mundial. Vamos trazer aqui a atenção para essa performance, que a gente vai mostrar ela aqui, mas mais tarde eu falo mais dela. O nome dela é, da performance, I Like America and America Likes Me. Eu gosto da América e a América gosta de mim, de 1974, desse moço Joseph Beuys, alemão. É uma performance em que o artista fica dias em uma sala com um coiote selvagem. Segura aí essa bomba, a gente vai falar dela mais tarde. Nessa daqui, Marina Abramovic, veja bem, é uma galeria e a artista está aqui vestida nesse vestido vermelho, né, bem teatral, bem dramático. Ela usa também um vestido branco em outra ocasião. Tem uma cadeira, tem outra cadeira, tem uma mesa. Um ambiente, né, de conversa tradicional. Sentado à mesa, né, as duas pessoas. Só que ela não conversa. O nome da obra, da performance, né, é A Artista Está Presente. E o que é isso? Ela mesma está aí, presente. Para quê? Para as pessoas comuns. A Érica está dizendo que gosta da performance dela, eu também. A Érica já colocou ali no chat o nome da mulher na língua original. Eita, Marina Abramovic. São interessantes, exatamente. Olha só que legal, ela senta aí, fica sentada e a pessoa que está na fila, por sua vez, lá para a performance, chega e senta na cadeira de frente da dela. Para quê? Para olhar para ela no olho, nos olhos. Aí eles ficam lá, ela fica olhando para você nos olhos. Ah, só isso? Você já experimentou o vexame que é você ser encarado por um desconhecido? Por uma desconhecida? Por alguém que você não tem intimidade? Até com quem você tem intimidade, é meio estranho, né, você ficar olhando fixamente nos olhos da pessoa. A sensação de invasão pessoal. Mas também tem a questão da troca de experiência e de expectativa. As pessoas ficavam 5 segundos, 1 minuto, às vezes até mais, 3 minutos ali olhando para Marina. Outros riam, não conseguiam fixar o olhar. Outros simplesmente ficavam sérios. Teve um que mostrou a língua para ela. Enfim. Professor, isso da gente tem esse tipo de espetáculo, de coisa, tem procura? Aqui é a fila na fotografia. Essa performance da Marina ficou em cartaz, ficou, né, em exposição, em atividade, no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, por 3 meses. Não, ela não ficou sentada aí durante 3 meses, claro. Mas durante as sessões, digamos assim, tudo lotado, fila na porta, para encarar alguém. De repente, essas pessoas tivessem até a necessidade de passar por essa experiência, de olhar um estranho, assim, de boa durante o tempo que eles quisessem. O interessante das performances pós-modernas, né, artísticas, é que elas exploram situações que muitas vezes a gente não para pensar e que a gente pode viver no dia a dia sem pensar nelas. É a análise do óbvio pelo óbvio que cria também um encantamento. Ok? Performance artística no Brasil.
teve um bocado. Mas o que a gente pode destacar é um aqui, inclusive, está presente em algumas questões, tradicional numa questão, né, de Enem, que já passou, que é a do Flávio de Carvalho. No Brasil, na década de 50, a arte da performance dava sinais. Isso por conta do quê? Do Flávio de Carvalho, nascido em 1899, falecido em 73, precursor do movimento integrante do modernismo brasileiro. Qual é a performance do Flávio de Carvalho mais interessante? É essa daí, Traje Tropical. A Érica colocando ali, talvez essa seja menos perigosa. Em si falando porque a Érica está falando da Marina Abramovic. Ela tem umas propostas bem radicais. Aquela ali acho que foi a mais amena da história dela, viu, Érica? Então, o Flávio de Carvalho faz o seguinte, ele observa que nós somos... Ele observa não, né? A gente sente e ele também sentiu. Nós somos um país tropical. Isso significa dizer que a temperatura e o clima daqui segue as características dos trópicos. Aqui é quente e seco, muitas vezes quente e úmido, tá? Cada bioma aí dividindo a sua situação em relação ao clima. Mas se você considerar Nordeste, região da Caatinga, vai ser quente e seco na maior parte do tempo. Agora, descendo, não é? Centro-sul do país, vai amenizando mais, vai ficando menos seco, mas ainda é muito quente. O verão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, bate 40 graus de boa. Somos um país tropical. E o que ele critica? A maneira que, apesar da gente estar num país quente, a gente ainda utilizava, né, hoje em dia isso já mudou, essa vestimenta no dia a dia, né, como referência de elegância, né, de bom porte, de garbo, de moral, vestir-se de terno e gravata o tempo todo. E observe, essa foto é da década de 50, 1956. E o pessoal está aí no meio da rua de gravata, de terno e tudo. Apesar da gente não ter um clima favorável para esse tipo de roupa no dia a dia. O que é que o Flávio faz, em 1956? Cria uma roupa, que ele vai chamar de traje tropical, com sandália, né, saiote, influenciado, aliás, inspirado na indumentária romana, certo? E essa blusa de manga bufante com esse chapéu. Então ele causa espanto, pois o artista usava roupa feminina publicamente. Feminina está aqui entre aspas, porque não era uma roupa feminina. Está sendo usada essa palavra por causa da saia. E a saia é, historicamente, na nossa sociedade, uma peça feminina, ok? Hoje em dia, as quebras de paradigma, né, estava de saia? As quebras de paradigma estão aí o tempo todo. Se você for observar o elemento saia como vestimenta masculina, ela está presente em algumas culturas, certo? Na Escócia, na Índia, no Oriente Próximo, né, no Oriente Médio. E como nós fomos colonizados pela Europa, né, culturalmente, a calça é um elemento de vestimenta masculina. Mas a questão não é essa, certo? De ser feminina ou ser masculina. A questão é que o Flávio queria mostrar que existe a possibilidade de você se adequar, em termos de vestimenta, ao clima. E culturalmente, né, a gente ainda está preso muito a essa questão. Eu, pessoalmente, acredito que, assim como muitos trabalhadores na Austrália, que também tem um clima parecido com o daqui, certo? Lá muitos deles trabalham de short, né, de calção, até a altura do joelho, por causa do clima, certo? Algumas profissões, como policial, carteiro, eles usam um shortzinho não, um calção, ok? E aqui, o que a gente faz aqui com o clima? A gente compensa com ambientes climatizados, com bastante ar-condicionado, tá?
para poder compensar essa coisa. Então, essa performance do Flávio de Carvalho era para trazer essa alusão aí, vocês já entenderam, ok? Além do Flávio de Carvalho no Brasil, mais tarde aparece um grupo chamado Rex. Os artistas Wesley Ducli, brasileiro, Geraldo de Barros e Nelson Leiner realizam diversas ações artísticas, dentre elas algumas performances. E essa arte performática vai se instalando no Brasil junto com o modernismo. E há ainda outros nomes no Brasil, como Carlos Fajardo, José Rezende, Frederico Nasser, além dele, Hélio Oiticica. E lá vai eu cobrindo o nome do artista. Jesus, amado. Amalero, rapaz. Hélio Oiticica. A gente sempre fala dele aqui, né? Quando fala de concretismo, de tropicalismo, de arte moderna e agora de performance. O Hélio, ele traz, dentro da característica da sua própria obra, essa coisa mesmo, né? Do pós-moderno, da performance, do pensamento, da crítica, da construção de um novo parâmetro visual. Okay? Então, ele se destaca também como brasileiro performático. Bom, para entender ainda melhor como é que essas performances, né, são, o que elas fazem, eu trouxe aqui 5 performances para entender esse gênero de obra de arte. A primeira, da Marina Abramovic. Eu gosto dela, do trabalho dela. Para mim é super interessante em termos de performance. O nome da obra é essa daí. Ah! Do jeito que está aqui. Isso aqui é um grito. Ah! 1978. Marina Abramovic é um dos nomes de maior destaque na arte de performance. Sua trajetória se iniciou nos anos 70 e ela realizou diversas ações com o também performer Ulay, que foi seu companheiro por 12 anos. Ele aí na foto com ela, era aquele também lá na foto do arco e flecha. Em uma dessas obras, intitulada Ah, que é um grito, e realizada em 1978, o casal se posicionou de frente um para o outro, imagina isso na galeria, enquanto soltava gritos diante da plateia. Desse jeito aqui. Um gritando com o outro. Até a veia dele salta aqui. Para que isso? A intenção era mostrar quem fala mais alto, representando simbolicamente o que ocorre em muitas relações, sobretudo relações amorosas. E não é só a relação amorosa entre casais. Acontece relação de amor fraterno, né, entre irmãos. Imagina aí, irmãos, a gente gritando. Eu sei o que é isso de dividir um espaço com irmãos. Eu tenho 7. Nós somos 8 lá em casa. Imagina o tamanho da gritaria. Mas, enfim, o que ela quer dizer aqui mais é a questão mesmo do relacionamento de casal. Né? Casal briga. Briga, se desentende às vezes. O nível de intimidade é tanto que, assim, quando a pessoa se conhece, né, se enamora, né, uma se encanta com a outra, aí vem o período, né, de se conhecer, de namorar, aí é tudo bonitinho, tudo fofinho, tudo um tratamento fantástico. Aí vem o autoconhecimento e o conhecimento do outro, né, e as intimidades. A intimidade ultrapassa essa de conhecimento, né, de um do outro, a nível corporal, mas também vai a nível psicológico. Então, você sente-se à vontade para dizer o que pensa daquela pessoa, certo? E quando está numa situação de limite, você chega a gritar com a outra pessoa. Isso é um recorte, né, europeu, trazida pela Marina Abramovic, mas também que se enquadra aqui na nossa sociedade. Embora a gente veja mais, essa cena aqui seria mais a mulher na sociedade brasileira. A sociedade brasileira retrataria mais essa mulher de cabeça baixa e ouvindo o grito do homem. Enfim. Essa é uma obra na qual vida e encenação se misturam. Aqui temos um exemplo de como a performance é uma linguagem híbrida, ou seja,
que mescla elementos teatrais e outras vertentes da arte. Próxima performance interessante para analisar. A performance se chama 4 minutos e 33, do John Cage. 4 minutos e 33 é uma performance idealizada em 1952 pelo maestro norte-americano John Cage. Nessa obra, o músico David Tudor se coloca à frente de um piano para uma grande plateia e performance em silêncio por 4 minutos e 33 segundos. Aliás, permanece, né? Eu li foi performance, meu Deus. Ele permanece em silêncio por 4 minutos e 33 segundos sem tocar absolutamente nada. Imagina aí, tu vai para uma apresentação de um músico. O que você quer? Bom, que ele toque, né? Que ele execute lá a peça no instrumento musical que ele se propõe a apresentar. Se ele for cantar, que ele cante junto. Aí você está aí, entra no teatro, vai se apresentar o pianista tal. Ele entra, todo mundo bate palmas, ele senta diante do piano e fica em silêncio absoluto por exatos 4 minutos e 33. O que você pensaria? Como você se sentiria? Aqui diz assim, o trabalho traz diversas reflexões. Acho que, primeiramente, e considerando a cultura da gente, brasileira, a gente ia ficar se perguntando, esse homem está doido? Foi que ele viu, por que ele não toca? Cria diversas reflexões, como a expectativa criada e o desconforto. Não é desconfortável? Se você está diante de... Você está ouvindo rádio, por exemplo. Sim, as pessoas ainda ouvem rádio. E aí a estação fica em silêncio durante 10 segundos. Você já cria aquela expectativa. Eita, será que aconteceu alguma coisa? Ou aconteceu algum problema com o aparelho que você está ouvindo, ou aconteceu alguma coisa com a internet, que hoje se ouve muito rádio na internet, ou aconteceu uma coisa lá na estação. Faltou luz, sei lá, o apresentador caiu no chão, alguma coisa assim. Por 10 segundos, a gente já cria aquela expectativa sobre algo que aconteceu. Imagine você ficar sem ouvir a estação ali por 1 minuto, 2. Aí você vai para um show e o pianista fica 4,33 sem fazer nada. Além disso, toca em assuntos pertencentes ao próprio meio musical, essa performance dele, como, por exemplo, o silêncio. O silêncio faz parte da apresentação musical, só que ele faz parte ali em pequenas pausas, certo? Os pequenos ruídos também, né, são questionamentos sobre o conceito de música. É essa parte aqui que ele quer analisar, que ele quer levar as pessoas propositalmente, né, a pensarem sobre essas questões acerca da música também. Eu não vou para a apresentação dessa. Gente, não vai. Vão os interessados, porque eles não são pegos de surpresa, exatamente, na performance. Eles sabem o que vai acontecer. É a questão de ir para viver a experiência. Terceira proposta. O Shot, né, do Chris Burden. Um dos performers mais polêmicos da arte contemporânea é, sem dúvida, esse moço aí, o americano Chris Burden. Faleceu em 2015. O seu trabalho é permeado por questionamentos acerca da violência e, em muitos deles, o artista se coloca em situações limite. A gente vai ver essa característica também na Marina Abramovic. Aliás, uma das características recorrentes da arte da performance é justamente essa, né? Uma investigação sensorial e emocional que analisa os limites dos artistas, testando suas dores e seus corpos de forma a criar uma conexão com o público. Tem artista performático que, a exemplo de uma artista brasileira, que costurou um colar de flores aqui no pescoço, na região do pescoço, no colo, né? Na região onde fica o colar. Costurou mesmo, com uma agulha de sutura e linha cirúrgica. Ela pega várias flores e costura na pele, ali ao vivo.
E tem outros mais radicais. Bom, aliás, é essa característica aí, né, com o público. Na performance Shot, realizada em 71, faz tempo, Chris Burden pediu para que um amigo... Ó as ideias. Se liga aí nas ideias do maluco. Pediu para um amigo para atirar com uma arma de fogo na direção dele. Qual era a intenção? Que o tiro passasse de raspão no braço dele. Ele parou. Eu fico imaginando a conversa. Meu irmão, tu vai fazer o seguinte, tu vai atirar em mim, mas tu vai mirar de forma que o tiro pegue de raspão no meu ombro, no meu braço. Isso é uma coisa que precisa ser treinada. Não? Que nem o Guilherme Tell lá tentando atingir a maçã em cima da cabeça da pessoa com a flecha. Enfim, aí ele faz isso. E os dois, inclusive, já haviam treinado dias antes. Olha lá aí a imagem, não é? Dele. O amigo. Muito amigo. Atirando contra... Aí você pergunta, né? E professor, deu certo isso? Não, não deu, olha só. Entretanto, assim como a vida é imprevisível, a ação também não saiu conforme o esperado e a bala acabou acertando em cheio o braço, graças a Deus, do Burden, perfurando-o. O cara tirou no braço dele. Será que eles tinham alguma coisa para acertar? Eu fico imaginando essas bobagens. Não, eu treinei, vai passar de raspão, mas hoje tu me paga. O público ficou realmente chocado, isso na frente das pessoas. E o artista teve que sair às pressas do local em direção ao hospital. Imagina se essa bala pega um pouco mais para cá ou para lá e atinge o peito desse rapaz. Eu não sei, eu acredito, essas pessoas, elas, por mais assim radicais com a ação performática possa ser, isso era década de 70, não sei, mas talvez ele tivesse com algum colete por dentro. É o que eu imagino. Quando eu vejo, eu sempre vi, eu conheço essa performance há muito tempo, mas toda vez ela me chama a atenção por conta dessa ideia. Para que isso? Mas enfim, foi uma performance, né, para tratar da questão da violência. A quarta performance é essa daqui, Passagem, né, da Celeida Tostes. A carioca Celeida Tostes trabalhava com cerâmica e trazia em suas obras temas como o feminino, nascimento e morte, né, fertilidade e a relação com a natureza. Assim, em dado momento de sua trajetória, a artista mescla-se a um vaso de barro e simula a experiência de ser expelida para fora de um útero. O trabalho levou o nome de Passagem, sendo realizado em 79. Essa performance foi feita com a ajuda de 2 assistentes e registrada por meio de fotografia, como é próprio em trabalhos performáticos. E aqui está a Tostes fazendo essa passagem, como se fosse ela estivesse sendo parida de dentro de um útero de argila, ok? E ela toda coberta de argila também. Na última, aquela lá do início que eu falei para vocês, I Like America, and America Likes Me. Eu gosto da América, a América gosta de mim, do Joseph Beuys. O alemão Joseph Beuys é um dos nomes mais importantes, né, das artes do século XX. Ele trabalhou com diversas linguagens artísticas, além das ações performáticas, como instalação, vídeo, pintura e escultura. Em uma de suas performances artísticas, intitulada I Like America, and America Likes Me, Beuys saiu de seu país e vai até os Estados Unidos. Veja bem, chegando lá, é retirado do avião em uma maca. Ele estava tudo ok com ele não estava doente nem nada. Isso, e coberto por um cobertor de feltro. A intenção dele era não pisar em solo norte-americano. Aqui já começa a crítica da performance dele não querer botar os pés no solo americano. Ele sai de dentro do avião enrolado num feltro, em cima de uma maca. Nos Estados Unidos, o artista é levado a uma galeria de arte, onde permanece por 2 dias, aliás, por dias, né? 2 não, por dias, em um espaço fechado, com um coiote selvagem. Eu fico imaginando a cabeça do artista bolando essas ideias, considerando tudo, né, que pode acontecer com ele. Beuys recebia diariamente o jornal Wall Street e conviveu com o animal por horas, usando apenas um cobertor,
um par de luvas e uma bengala, igual está aqui na foto. Vou dar esse tempo, vou dar 5 segundos de silêncio para vocês perceberem essa foto aí. Quer analisar? Gente, olha só, vamos analisar junto. O que vocês estão vendo aí? Tem um coiote na sala, né, a sala toda o piso é de taco, né, de madeira. Vocês estão vendo o que vocês estão vendo. O coiote está puxando o feltro. A gente vê pedaços de feltro pela sala, então pode ser... É claro que a gente percebe que esse coiote já rasgou alguns pedaços. E ele tem uma bengala. Essa bengala, acredito eu, deve servir para espantar o coiote de vez em quando. Mas por que ele fez isso? A ação teve caráter político e crítico, assim como toda a sua obra, e foi forma de protesto contra o modelo de vida e economia norte-americano, aquele famoso American Way of Life. Que é qual? Que é aquele de consumir, 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 sem pensar no que está consumindo. Aí, mais uma vez, eu gosto de falar, né, daquela comparação que se faz. Se todos os países do mundo consumissem igual aos Estados Unidos, seria necessário os recursos naturais de 5 planetas Terra para dar conta de todo mundo consumindo. É esse tipo de coisa que já na década de 70 ele fazia crítica. Vamos para a questão? Eu trouxe só uma. Só uma, vamos lá. Hélio Oiticica. Antes de começar a questão, deixa eu dizer para vocês que o Hélio Oiticica, né, não fez só performances, né? Ele fez instalações, ele fez pintura, certo? Ele foi produtor, né, de teatro, escreveu também textos, etc. Tem toda uma obra importantíssima. Olha, o Hélio Oiticica é um dos artistas brasileiros, né, mais importantes da cena pós-moderna. Se você tiver a oportunidade de ler alguma coisa sobre o Hélio Oiticica, faça isso. Tá? Você vai entender como a cultura brasileira se desenvolve também através da visão de um artista importante dessa época. Vamos lá? Observe as imagens a seguir dos Parangolés de Hélio Oiticica, de 1964. Tá aí, Parangolés, 1964, instalação Hélio Oiticica. Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre a arte brasileira, é correto afirmar sobre os parangolés. Observe a imagem. Está pedindo para observar, se observa. É uma pessoa, é o próprio Hélio, que está vestindo esse manto chamado parangolé. Tá? Deu uma boa observada aí. Pronto? Vamos lá. Qual é o direcionamento da questão? É correto afirmar sobre os parangolés. O que é correto afirmar? Letra A. São criações de roupas coloridas que o artista usou para estabelecer a ruptura com a arte neoconcreta. São criações complexas em cores saturadas, cuja finalidade é exaltar o carnaval brasileiro. O artista, querendo romper com a tradição, criou essas peças para mostrar que pintura também pode ser isso. Não é possível afirmar que essas obras estavam livres do raciocínio matemático, pois apresentam uma técnica mecânica exata anti-impressionista. Letra E. Tendo uma sensação de expansão ao vestir um parangolé, o espectador passa a fazer parte da obra e de sua criação. É uma experiência sensorial cujos movimentos daquele que o vestem revelam novas características de tal manifestação artística. E eu vou deixar 1 minuto para vocês pensarem sobre isso. O que é correto afirmar sobre os parangolés? 1 minuto na tela aí.
nosso tempo já foi 1 minuto. Vamos lá, voltando à imagem. Parangolé é um troço de vestir, de sentir, né? de treinar, de ter a possibilidade de perceber movimento, textura, cor. Ok? Vamos aqui Vamos sair cortando o que não tem nada a ver. Letra A diz assim, são criações de roupas coloridas, tá certo, mas não são bem roupas, tá? Cadê aqui o amarelo? Não é roupa. Roupa tem um objetivo, né? De vestir, de cobrir, de sair, né? De representar, de usar. Então não são bem roupas. Deveria estar entre aspas essas roupas, né? Que ele usou para estabelecer a ruptura com a arte neoconcreta. Ele não vai romper com a arte neoconcreta porque ele é um artista neoconcreto. Então, para que ele vai romper com a coisa que ele representa? Então, a letra A não, né? Não diz nada. Letra B. São criações complexas em cores saturadas, cuja finalidade é exaltar o carnaval brasileiro. Aí essa frase não diz coisa com coisa, certo? Não é complexo, certo? Não tem cor saturada e nem tem essa finalidade de representar o carnaval brasileiro. Se fosse, teria muito mais brilho, muito mais... Seria carnaval. E aí não é. Talvez o autor da questão coloque essa coisa carnaval ligada ao nome Parangolé, que é o nome de uma banda também, né? Uma banda de axé music, né? de swingueira. Né? Letra C. Então a letra B também, né, desconsidera. Letra C, a Érica já colocou a letra C, mas coloca com uma questão, né? Será que é C? O artista, querendo romper com a tradição, criou essas peças para mostrar que pintura também pode ser isso. Não, gente, pintura é uma linguagem diferente dessa linguagem aí do Parangolé. E não tem como você dizer, olha, pintura também é isso aqui. Parece uma quebra de paradigma, mas seria absolutamente fatal para a própria pintura e para a própria performance. São linguagens diferentes. Tá? Letra D diz, não é possível afirmar que essas obras estejam livres do raciocínio matemático, pois apresentam uma técnica mecânica, exata e anti-impressionista. Não, não é técnica mecânica, não é exata, nem é anti-impressionista. Se não é a letra D, se não é a letra C, se não é a letra B, nem A, é claro que a letra E vai estar bem representada aqui, respondendo isso. Tendo uma sensação de expansão, ao vestir um parangolé, o espectador passa a fazer parte da obra. Aí a gente pode dizer que essa performance é um happening, certo? E também da sua criação, de certa forma, porque ele vai dar movimento para o parangolé. É uma experiência sensorial? Sim, é uma experiência sensorial. Você vai sentir aspectos do vestir, da textura, da cor, do movimento, cujos movimentos daquele que o veste revelam novas características de tal manifestação artística. Então, vai ser uma vivência diferente para cada pessoa que for vestir o parangolé. Ok? A proposta parangolé como happening, como performance artística em termos de happening, vai fazer a criatura que veste perceber todas essas informações aí. Tá certo? E o Hélio Oiticica acaba levando, né, estendendo uma impressão dele sobre a realidade, sobre como ele coloca aqui, né, a experiência sensorial para outras pessoas. Alguns parangolés, inclusive, tinham poemas colocados nele, grudados neles, para a pessoa ficar lendo enquanto faz lá a coreografia do tal parangolé, certo? Portanto, letra E correta. Ok? Meus amigos, essa foi a nossa aula sobre happening e performance. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado mesmo, um grande abraço, uma ótima semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente!